Olá, bem-vindos a mais uma edição do Rewind. Eu sou o Ricardo Guerreiro e hoje estamos connosco o Aurélio Fernandes. Tudo bem, Aurélio? Tudo bem, muito boa tarde. O Aurélio é o presidente do Centro Cultural e Recreativo do Alto do Moinho, correto? Correto. Hoje estamos aqui, neste caso, para falar sobre, ou seja, saber um bocadinho sobre si. O senhor sabia o que é o Rewind ou tinha alguma noção do que é? Não conheço o projeto, não conheço. Então vou-lhe dar apenas uma breve explicação do que é o Rewind, ou seja, temos aqui 5 CDs, em que cada CD tem 3 perguntas e eu irei-lhe perguntar um número de 1 a 3 e que vai dar a uma pergunta específica. E ao longo dos CDs, ou seja, vamos descobrindo um pouco do que é que foi a sua juventude e com que olhos é que tem sobre a juventude atual. Por isso, lá está, vou-lhe pedir que me diga um número de 1 a 3, se faz favor. De 1 a 10? A 3, 3, A 3. Pode ser o 2, no meio Dois? está a virtude, portanto, Com vamos ficar certeza. pelo meio. Então vamos aqui abrir o leitor de CDs. Exatamente. Como era o teu bairro em que tu vivias quando eras jovem? Ora bem, eu quando era jovem vivia em Moçambique. Fiz a minha infância e a adolescência foi em Moçambique e vivia numa aldeia, não era um bairro, era uma aldeia, numa zona de Moçambique que foi colonizada nos anos de 1960, uma zona em que se produzia arroz. E, portanto, eu vivia numa aldeia, num colonato, portanto, onde havia... nesse colonato, basicamente, os agricultores daquela aldeia produziam arroz. E, portanto, eu vivi numa aldeia, não num bairro. Pode dar-me uma descrição mais pormenorizada de como era a sua aldeia? Ou seja, que tipo de pessoas que lá viviam, como é que era... Portanto, as pessoas que viviam nessa aldeia, a maioria, portanto, 90 e tal por cento, foram pessoas que foram de Portugal para lá, foram colonizar, chamava-se na altura a colonização, foram colonizar Moçambique. Os meus pais foram uns dos selecionados para ir para lá. Basicamente eram famílias numerosas que viviam cá em Portugal, talvez com algumas dificuldades, digo eu, porque em 1960 era assim a realidade deste país, e portanto os meus pais foram para essa aldeia trabalhar na agricultura, na produção de arroz, e era uma aldeia que tinha cerca de 70 habitações para portugueses, porque os locais não estavam incluídos nessa aldeia, viviam nos limítrofes da aldeia, e portanto esses colonos que foram para lá tinham como missão colonizar aquela zona e produzir arroz. Enfim, para o governo de então, naquela altura era assim. Ok, o senhor descreveu de forma muito precisa, neste caso, como é que era a aldeia, ou seja, até disse a quantidade de habitações que lá Tinha está. cerca de 70. Ou seja, como é que adquiriu, neste caso, ainda se lembra, isso é tudo produto da sua memória ou foi pesquisa posterior? Sim, memória, eu recordo-me perfeitamente. Eu fui para lá com 5 anos e, portanto, continuo a ter uma memória, mesmo em termos temporais, já lá vão muitos anos, mas continuo a ter uma ideia muito precisa daquilo que me aconteceu por lá e do que se passou por lá. Como é que eram as suas relações lá na altura? Quer dizer, eu acho que isso poderá ficar até para a próxima pergunta. Por isso, se me permitir, pode-me dizer novamente o número? O número? De 1 a 3, se faz favor. De 1 a 10 pode ser 3. 3. O 3. Ok. O 3. O 3, com certeza. Qual era o teu prato favorito? Comias o quê? Está uma pergunta interessante. Para aquela idade, naquela idade e naquela altura, não se discutia muito os pratos favoritos, era o que os pais colocavam na mesa. Mas tratando-se de uma zona de cultivo de arroz, eu diria que maioritariamente os pratos eram à base de arroz. Porquê? Porque os agricultores daquela zona, os portugueses que produziam arroz, tinham, por via da produção, maioritariamente arroz à mesa. O que não quer dizer que não tivessem batatas e outros produtos mais. Não havia os pratos sofisticados que há hoje em dia, não é? E que nós estamos habituados a dizer, eu prefiro polvo alagareiro ou prefiro bacalhau à gomes. Naquela altura não havia. Era batatas com bacalhau, era arroz com frango, era arroz com isto. E eu confesso que dos pratos da altura que eu mais apreciava
eram os pratos à base de caça. Porquê? Porque o meu pai, além de agricultor, era caçador. E, portanto, a minha casa comia-se muito à base dos animais de caça, porque era uma zona rural e, portanto, o meu pai tinha sempre em casa perdizes, coelhos, patos, todas aquelas coisas que os caçadores gostam de apanhar. E, portanto, eu gostava muito de comer, de facto, carne de caça, que era maioritariamente o nosso. Mas havia muita fartura. Os agricultores, naquela altura, tinham todo um leque de animais domésticos para a sua alimentação, desde os porcos, as galinhas, os coelhos, os patos, havia tudo, tanto, e não havia propriamente aquele, hoje em dia, dizer-se, eu gosto mais de bacalhau ao gomes-sal, gosto mais de cozido à portuguesa, era batatas com isto, arroz com aquilo, era o que havia. Mas, ou seja, termos a noção que, ou seja, como provém de uma família portuguesa que foi na altura, ou seja, colonizaram um bocadinho Moçambique, sente que teve, ou seja, alguma influência da sua alimentação devido às culturas moçambicanas que já lá viviam? Muito pouca influência. Porquê? Porque não havia, e quando eu fui para lá, enquanto jovem, não havia muito esta mistura de culturas. Ou seja, os naturais de Moçambique viviam um bocadinho à parte do que era o colonizador. O colonizador tinha a sua vida e o local, as pessoas da terra que trabalhavam para o colonizador, basicamente tinham a alimentação deles. Era uma alimentação, digo eu, bem diversa, bem diferente. E se eu, por exemplo, como adolescente e como criança, experimentei um pouco de alguma da alimentação deles, por curiosidade, havia uma maioria que não experimentava, porque dizia aquilo é a comida deles, esta é a nossa. Mas eu tive a ocasião de experimentar um pouco de tudo. Senti que havia, não digamos uma discriminação, mas certamente uma separação entre... Mas havia. É conhecido que havia pelo menos na fase inicial de colonização, havia de facto essa discriminação. Mais tarde não, já havia alguma mistura, mas no início, nos anos 60 até os anos 66, 67, havia ali uma separação bem evidente. E tendo em conta, ou seja, que comia carne de caça, a carne de caça era acessível para as outras pessoas na aldeia? Ou era, digamos que... Eu diria para a população branca sim, porque uma maioria deles tinham armas e iam à caça. Para a população negra, não direi a mesma coisa, mas também, porque havia muita vida selvagem em redor da aldeia, eram zonas rurais, que havia muita caça e, portanto, qualquer um tinha. A caça, de facto, era um dos alimentos que estava sempre à mesa da maioria das pessoas. Como é que sentia que, ou seja, também eram as condições de saneamento, e não só de saneamento, mas ou seja, para as pessoas que foram lá colonizar nessa altura, como é que sentiam que era lá viver? Ou seja, vindo de um país tão diferente, não só a nível geográfico, como o próprio terreno? Aquela fase inicial de adaptação, como criança que eu era, de 5 anos, não tenho bem a noção desse choque, do choque da chegada. O que eu tenho ideia é que a população branca que vivia nessas zonas tinha um nível de vida aceitável, ou seja, bem melhor do que tinha cá em Portugal, porque eu recordo os meus pais cá em Portugal eram assalariados, viviam no campo, em quintas de senhores, dos senhores que havia aqui das terras, em 1960, e foram para lá, passaram a ser proprietários, porque foi uma colonização, diria eu, muito bem organizada. Não sei se já ouviram falar do engenheiro Trilho de Moraes, que planeou um colonato, que tinha uma vila, que era o centro da atividade, e depois tinha 13 aldeias em volta dessa vila, onde os brancos, os colonizadores, viviam com muito trabalho, mas com alguma dignidade. Produzia-se arroz, aquilo tinha... Os colonos tinham que pagar ao Estado 1/6 da cultura, era assim que se chamava 1/6, portanto 1/6 da cultura ia para o Estado, os outros 5/6 eram para eles e para a sobrevivência das famílias, e sim, as pessoas tinham uma vida, diria eu, razoável. Não tinham uma vida boa, tinham que trabalhar no campo, não é? Tinham que trabalhar no campo, e eu trabalhei também muito no campo. Alguns eram produtores entretanto, tinham gado, já o meu pai era criador de gado também, pronto, havia uma possibilidade de evolução que cá em Portugal não tinham, de todo. Sente, ou seja, quando fez essa transição, mesmo com 5 anos, ainda sentiu a diferença, ou seja, económica de um lado para o outro? Ou seja, sim, notava-se, era evidente, sei lá. Era a vários níveis. Eu recordo-me, os pais eram transmontanos, já faleceram, transmontanos, e o nível de vida que eles tinham aqui
era muito fraco, eu diria, era um pouco de miséria. E foram para lá e a vida deles melhorou significativamente, não há dúvida nenhuma. Embora com 8 filhos, mas lá conseguiam fazer face às condições de vida de uma forma muito mais positiva do que teriam aqui. Não tenho dúvidas nenhumas. Ok. Agora vamos descobrir um bocadinho mais sobre, ou seja, o que é que lhe marcou na sua adolescência e como seriam provavelmente o seu tempo enquanto passou lá. Não só lá, mas também, ou seja, na sua juventude. Novamente, se me puder permitir um número de 1 a 3. Vamos para o 1 agora, para ir mudando. Quais foram as férias mais marcantes? Estamos a falar de férias marcantes em termos de adolescência. Não só adolescência, sim, normalmente seria mais relativamente à sua juventude, mas se quiser incluir alguma além da sua juventude, por favor, diga, ou seja, que acha relevante. Pronto, estamos a falar eu de facto vim de Moçambique para Portugal com 20 anos, portanto vim de lá jovem ainda, já casado, mas vim jovem, quando se deu a descolonização. As férias, nós vivíamos numa zona, os meus pais viviam numa zona interior, mas a cerca de 150 km da praia. Portanto, as férias mais marcantes para nós, adolescentes e crianças, eram quando tínhamos que ir à praia, quando íamos à praia. E, portanto, organizavam-se normalmente umas idas à praia, ou através das escolas, ou através dos colégios, dependendo da situação, ou excursões das próprias aldeias para a praia. Havia lá uma famosa praia que se chamava a Praia do Bilene, e então essas férias, normalmente, para uma criança, era um ponto mais marcante. Enquanto adolescente, eu depois fui estudar, por via na aldeia que ficava a escola secundária, na altura não se chamava secundária, não me recordo bem já, ficava a 200 e tal, quase 300 km de distância da aldeia onde os meus pais viviam. E, portanto, não havia condições locais para se continuar a estudar. Então, qual era o recurso mais à mão dos jovens? Era ou deixavam de estudar, iam trabalhar para o comércio, para aquelas coisas, normalmente para as casas comerciais que havia lá pelas zonas rurais, ou então, para estudar, tinham que se ausentar daquelas zonas. E a maneira mais fácil, para não estar a pagar a um colégio a 300 km, que nem todos tinham essa facilidade, recorriam normalmente aos colégios da igreja. E, portanto, foi o que os meus pais fizeram. Portanto, inscreveram-me num colégio dos padres da igreja e foi para um colégio interno que eu fui estudar. E foi aí que, de facto, eu também tive algumas férias bem marcantes, enquanto aluno interno do colégio, íamos para passar às vezes 15 dias a praias, que havia lá praias paradisíacas, e, portanto, tínhamos essa possibilidade. E depois, mais tarde, pronto, quando saí do colégio, quando fiz o meu 9º ano, e comecei a trabalhar, muito jovem, comecei a trabalhar com 18 anos, diga-se de passagem. Fui trabalhar para o Exército, que era também uma ferramenta que tínhamos à mão, não havia, ou eram bancárias, ou continuavam os estudos, ou então era para a tropa é que fornecia um grande leque de possibilidades aos jovens. Ou seja, frisando em Moçambique, correto? Em Moçambique, tudo em Moçambique, foi tudo em Moçambique. E, portanto, fui trabalhar para o Exército, fui como funcionário civil trabalhar para o Exército, numa messe de sargentos, e, portanto, aí depois já comecei, já tinha uma vida, uma certa independência, já tinha as minhas férias, mas tudo férias. Normalmente eram as férias que se passavam na praia e no verão, só eram as férias que nos marcavam mais, de facto. Ou seja, tocou num ponto que eu gostaria de tocar, que era a parte da deslocação. Ou seja, como é que sentia? Disse que não havia, neste caso, muito acesso à deslocação já, ou seja, obviamente nessa altura também não havia muito desenvolvimento, mas como é que as pessoas normalmente também se deslocavam maioritariamente? Não, na zona onde nós vivíamos, para aquela altura até havia, porque, por exemplo, havia um comboio que passava, que era um comboio, as linhas de caminhos de ferro de Moçambique, passava muito próximo da aldeia, muito próximo, quando digo muito próximo, era a 5 km da aldeia, mas para nós era próximo, 5 km, e portanto tínhamos esse comboio que nos dava acesso à grande cidade, que ficava a 200, quase 300 km, mas era uma viagem relativamente confortável. E depois havia os autocarros, já lá, nessa altura também já havia autocarros, lá chamávamos machibos, eram os autocarros lá. E portanto, agora, veículos próprios, muito pouca gente tinha naquela altura. Utilizava-se dentro da aldeia, o meio de transporte favorito era a bicicleta, dentro da aldeia,
E depois Dava-lhe uma certa autonomia. era que dava alguma autonomia de ir visitar a namorada ou de ir passear pela aldeia, era a bicicleta. Fora da aldeia, tínhamos que utilizar os transportes públicos, que havia, de facto, o comboio e o autocarro. Dentro da aldeia, pronto, aquilo também era uma aldeia pequenina, com 70 habitantes, era uma coisa reduzida. Havia um leque, uma oferta razoável para os jovens. Havia um centro social, para uma aldeia de 70 habitantes, que era muito bom. Havia um posto médico, havia um posto policial, havia um posto administrativo. Quer dizer, cada aldeia estava programada para ter todas essas E os jovens divertiam-se à maneira da altura. Nos bailaricos, ao fim de semana, pá. Ou seja, ao fim de semana tu ias para o centro social, para o bailarico, tinham lá os giradiscos, e era ali que a malta se divertia, a dançar, a namoriscar e tal. E durante a semana era ou estudar ou trabalhar. Não havia outra opção, não é? Não havia centros comerciais, não é? Agora iremos falar um bocadinho sobre as suas relações. Ou seja, não estou a falar propriamente amorosas, mas se quiser também incluí-las. Então ia-lhe perguntar se me pudesse dar novamente o número de 1 a 3. Ok. Pode ser o 2 outra vez. O 2, com certeza. Qual foi o adulto que te transformou e marcou? Pergunta difícil. Acredito, especialmente os pais devem ter tido alguma influência. Claro que os pais tiveram muita influência, mas eu passei durante os 5 anos da minha adolescência, passei 5 anos num colégio interno. E, portanto, havia sempre um adulto ou outro lá no colégio que servia de exemplo para os jovens. Na minha meninice, eu diria que as minhas referências eram o meu irmão mais velho, tinha um irmão mais velho que eu, e era a minha referência. Depois, a partir daí, fui para o colégio, estive lá durante 5 anos, pá, e confesso que havia um ou outro aluno já mais avançado que podia influenciar às vezes o meu comportamento, mas nunca tive assim uma referência muito especial. Naquela altura não havia o que há hoje, os ídolos da juventude, não havia os cantores, havia cantores, havia o verso do Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, essa malta que ainda hoje existe, o Roberto Carlos, né? E portanto, enquanto adolescente já tínhamos essas referências, mas um adulto que tivesse influenciado muito a minha vida, o meu pai era uma referência, mas o meu pai era uma pessoa muito reservada, a minha mãe tinha uma personalidade muito mais vincada e, portanto, quer positiva, quer negativamente, a educação deles tinha uma visão da educação eles que hoje nós já não temos, que era se te portas mal levas, não é? Isto era mesmo a realidade daquela altura e a minha mãe nesse aspecto era muito assertiva, quer fosse negativa, quer fosse positiva. Se transgredias, levavas, né? E, portanto, o meu pai não, era um pachorrento, e, portanto, eu tenho sempre aquela ideia de que os meus pais fizeram por mim aquilo que podiam fazer, enquanto jovem. E depois eu fiz-me à vida, no sentido de que utilizei os meus recursos, eu não era propriamente uma criança daquelas mais apagadas e, portanto, foi-me permitido estudar. Estudei, ultrapassei as fases de estudo que tinha que ultrapassar. Quando cheguei a uma fase em que as hormonas começam ali a despertar, comecei a namoriscar e casei-me e fui à vida. Pronto. E muito jovem, fui pai com 20 anos, portanto, não. Realmente, para aquela altura, até acho que poderia ser relativamente comum. Mas ia-lhe perguntar o que é que sente que herdou, ou seja, entre a personalidade do seu pai e da sua mãe? Eu diria que do meu pai herdei uma certa ponderação, uma certa necessidade de ponderar as coisas, a necessidade de ser um pouco diplomata no nosso dia-a-dia. O meu pai era uma pessoa muito ponderada, muito calminho. Para ele ultrapassar os limites dele era preciso cair uma bomba atómica lá no sítio. E, portanto, eu acho que herdei isso do meu pai. E depois também, claro, da minha mãe também herdei às vezes uma certa impulsividade, às vezes alguma agressividade em situações extremas, mas é também preciso muito para acontecer isso. Eu penso que herdei mais do meu pai, aquela calma dele, aquela maneira de pensar as coisas, tanto que às vezes me dizem, pá, és muito calminho, és demasiado diplomata, tens que ser mais agressivo, mas não consigo, sou assim, a minha personalidade é esta, e portanto continuo a pensar que isso herdei do meu pai. É a personalidade que eu penso que herdei mais.
é mais vincada. E como sente que a sua esposa o possa ter influenciado? Epá, é evidente que a convivência no dia a dia, e eu faço este ano 50 anos de casado, faço 50, já são 50 anos, é como faz a coletividade também. São 50 anos, há sempre alguma influência, como é evidente, o facto de vivermos todos os dias debaixo do mesmo teto, eu tenho 2 filhos, temos 2 filhos em comum, mas não houve, de facto, uma influência no sentido de alterar a minha maneira de ser, nem dela em relação a mim, nem dela em relação a dela. Cada um de nós tem a nossa personalidade. Somos muito diferentes também, em termos de personalidade, e, portanto, é evidente que qualquer um dos dois tem que se adaptar, por vezes, a algumas coisas do parceiro, mas, em termos de personalidade, cada um de nós tem uma personalidade muito vincada, muito própria, e não temos grande influência um sobre o outro. Ok. Pensei, ou seja, eu fiz esta pergunta no sentido em que, às vezes, devido ao facto de confraternizarem durante tanto tempo e durante tantos anos, pudessem, neste caso, tentar adotar algumas características um do outro, ou seja... Não, mas penso que não. Continuamos a ser 2 individualidades muito próprias e muito separadas, embora continuamos a ter a nossa convivência, continuamos a estar casados, continuamos a ter a nossa vida em comum, com altos e baixos, penso eu, como toda a gente, mas não ao ponto de influenciar a personalidade de cada um. Penso que não. É a minha opinião. Agora já não vou perguntar de um número de 1 a 3, porque só vai haver uma única pergunta, e acho que esta é uma das perguntas que todos os jovens, ou seja, que já têm noção da vida um pouco e gostam de saber sobre o passado, fariam a uma pessoa com mais experiência. Se fosse jovem, como seria a tua vida? A vida hoje em dia tem outros desafios que não tinha no meu tempo. No meu tempo a vida cingia-se àquela convivência que era saudável, diga-se de passagem. Penso que era mais saudável antigamente do que é hoje. No meu ponto de vista, porque eu vivia num meio rural muito pequeno, em que os jovens eram um grupo de amigos. Encontrávamos ao fim de semana, enquanto mais jovens. Depois fui estudar e perdi um bocadinho aquela ligação à aldeia, né? Mas era uma vida muito saudável, porque era uma vida de trabalho no campo, do jogo ao fim do dia, lá no campo, terra batida lá na aldeia, do bailarico ao fim de semana. Portanto, era um grupo de amigos que se encontravam ali todos os dias. E era uma vida saudável, não havia os problemas que há hoje com a alimentação, não havia os problemas que há hoje com a internet, com isto, com aquilo, que tem aspectos muito positivos, mas tem alguns negativos também. E, portanto, não se ouvia falar de bullying, não se ouvia falar de agressões de uns com os outros, embora houvesse também entre os rapazes aquelas quesílias que há normalmente hoje em dia. E, portanto, se eu fosse jovem hoje, mantendo esta minha maneira de ser, eu penso que conseguia ser um jovem dinâmico e conseguia dar o meu contributo para a sociedade enquanto jovem e conseguia, de alguma maneira, estar na sociedade de uma maneira diferente do que eu vejo muitos dos nossos jovens. Talvez seja o meu passado, que foi diferente, que me faça dizer ou pensar desta maneira. Mas o que é certo é que, infelizmente, eu vejo que há muitos jovens que não seguem o melhor caminho, que optam por caminhos, enfim, nada aconselháveis e que, infelizmente, a sociedade é confrontada com esta realidade todos os dias. E, portanto, a minha infância, que foi diferente, que foi saudável, que talvez me esteja a levar nesta minha interpretação. Mas o que é certo é que eu, às vezes, penso que se eu fosse jovem hoje, gostaria de dar um contributo para que determinados problemas que a sociedade vive não os pudesse estar a viver. É aquilo que eu penso da nossa juventude hoje, mas eu mesmo assim continuo a pensar que há muitos jovens que têm uma vida ativa, saudável e positiva, que estão na vida de uma forma positiva. Embora reconheça que uma franja razoável deles opta por caminhos não tão nada aconselháveis. E lhe perguntar, se pudesse dar, ou seja, um conselho, qual seria aos jovens, não só que acabou de mencionar, mas também para todos os jovens, que pudesse, digamos que, ou seja, para esta geração,
Epá, é uma pergunta complicada, mas eu acho que para esta geração e para qualquer geração, eu acho que o jovem tem que pensar em si, no seu futuro, naquilo que quer para o futuro, nos objetivos que pretende alcançar e na melhor maneira de conseguir atingi-los nos tempos atuais. De uma forma saudável, de uma forma honesta. Eu acho que os nossos pais, na altura, transmitiam valores de honestidade, de compreensão, de amizade, tudo, e os pais de hoje não são diferentes. Continuam a pretender transmitir esses valores. A sociedade é que está programada de uma maneira diferente e faz com que os nossos jovens se deixem iludir muitas vezes por coisas que a realidade não os aconselha. Ou seja, os jovens deixam-se levar por miragens que depois chegam à conclusão de que são enganados. Portanto, o jovem hoje, se me fosse permitido dar-lhe um conselho, dizia que ele seja aquilo que ele é, que siga aquilo que ele pensa, mas de uma forma saudável, de uma forma honesta, de uma forma que, por essa forma, consiga atingir os objetivos que ele pretende para a sua vida. É isso que eu penso. Sr. Aurélio, nós terminamos por aqui, mas eu ia dar aqui um bocadinho de espaço se quisesse, ou seja, promover, seja não só a sua presidência, o Centro Cultural ou algum outro projeto que tenha em mente. Pois, neste momento, eu, há 25 anos esta parte, e portanto liguei-me a uma coletividade que se chama Centro Cultural e Recreativo do Alto Minho há 25 anos. Há um terço destes anos sou presidente da coletividade. É uma coletividade aqui da freguesia de Corroios, com cerca de 1 milhar de praticantes, nas mais diversas modalidades, com cerca de 1.800 associados. É uma coletividade muito dinâmica, é uma coletividade que neste momento, como todas as coletividades, também sofre os problemas que a sociedade em geral agora está a sofrer, com o aumento do custo de vida, com todos estes problemas, mas é uma coletividade onde muitos dos nossos jovens ainda encontram respostas para os seus problemas. Ali praticam desporto, ali praticam cultura, temos também eventos recreativos diversos e, portanto, é uma coletividade que está ao dispor das populações aqui, da freguesia e das freguesias limítrofes, com um leque muito variado de atividades, desde handball, corfball, atletismo, ginástica diversa, artes orientais, temos, portanto, muita cultura, temos um grupo de teatro, temos um grupo musical, temos professores de instrumentos também. Portanto, há um leque muito grande de oferta para os nossos jovens e são esses jovens que nos fazem continuar a trabalhar, porque dá-nos um certo orgulho saber que um jovem entrou para ali, para aquela casa com 5, 6 anos e que ao fim de 10 ou 12 anos é um jovem diferente, para melhor, e é um jovem que tem outras ferramentas para enfrentar o futuro. O desporto e a cultura fazem aos nossos jovens aquilo que o poder a nível nacional não consegue fazer. Nós conseguimos transmitir aos nossos jovens, nas coletividades, valores que o poder central não lhes apresenta. Portanto, desde na área desportiva como na cultural, os jovens ali encontram respostas para alguns dos seus problemas. E isso é que nos deixa satisfeitos ao fim de um dia de trabalho. Embora o façamos de uma forma voluntária e benévola, no final do dia estamos felizes porque demos o nosso contributo para uma sociedade melhor. E é isso que nos move. Então, pais e jovens aqui da Câmara de Corroios que tenham interesse em participar em alguma destas atividades ou requerer algum destes valores, por favor, penso que podem sentir-se à vontade para contactar. Amanhã fazemos 50 anos, o clube. O clube faz amanhã 50 anos, portanto foi há 50 anos, depois do 25 de Abril, que um grupo de associados se juntou para formar aquela coletividade. Na altura, eles eram jovens também, como vocês, e juntaram-se, uniram-se para encontrar soluções para os problemas de então. Logo após o 25 de Abril, aqui Corroios e o Alto Minho eram zonas pobres também. Também não tinham transportes, não tinham uma série de condições de vida, e eles uniram-se para formar um clube e todos juntos foram à procura de soluções. E encontraram-nos. E hoje em dia o clube está ali com 1.800 associados, com 1.000 praticantes das mais diversas áreas e está a funcionar ao dispor de todos. Muito bem. Sr. Aurélio, muito obrigado pela participação. Obrigado também pela vossa ajuda. Ficamos aqui por este episódio. Espero que nos sigam nas redes sociais e ficamos por aqui.